boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo é psicologia e, mais do que isso, vamos entender qual é o efeito, qual é a importância de questões como neurociências no mercado financeiro. E para entender melhor sobre esse assunto, temos uma convidada especial hoje à noite, a Úrsula Virgílio, que é uma psicoterapeuta, Úrsula, estou enganado? Psicoterapeuta com foco em performance, especialista em neurociência e análise do comportamento e também atendo pela abordagem cognitivo-comportamental. Ótimo. Então, primeiramente, boa noite, Úrsula. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer tê-la aqui no BMC Talks. Prazer é meu estar aqui falando com vocês. Perfeito. Úrsula, como de tradição, em um minutinho, quem que é a Úrsula Virgílio no mercado? Bom, eu comecei a minha trajetória como psicoterapeuta me interessando muito pelos negócios, por business. Nunca foi uma área que me interessasse muito essa psicologia no Brasil, que é extremamente voltada para humanas e muito aleatória. Eu sempre gostei mais das neurociências, né? E dessa parte da psicologia que é mais biológicas. Isso me fez encontrar com vários pesquisadores americanos. Por exemplo, na época que eu comecei a atuar na psicologia, da Harvard Business School, o coordenador era um psicólogo. E daí isso me fez me interessar muito. Eu falei, cara, negócios, uma coisa que eu sempre gostei e que a gente não vê disseminado no Brasil. Então eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu quero seguir. E quando eu vi que tinha várias abordagens para fazer isso dentro do mercado financeiro, e daí Billions, né, que todo mundo conhece bem, dentro do mercado financeiro tem a Wendy, eu falei, esse é um espaço que dá para nadar de braçada, que ainda tem muito pouco no Brasil, e foi por isso que eu escolhi né, essa área para trabalhar hoje em dia, e é o que eu faço. Então, minha história veio disso, e eu tenho um pai com transtorno bipolar, que sempre foi diretor, né? Sempre foi um executivo de empresas, e aquilo me chamava muita atenção, porque por que as pessoas que são superdotadas, né, que têm ali um desempenho a mais dentro das empresas e do mercado financeiro, também são essas pessoas que no fim do dia têm alguma comorbidade ali psíquica. E isso me chamou a atenção e eu comecei a me desenvolver, né, nesse espaço. Além da psicologia jurídica, que eu também gostei muito, mas não era o que eu queria seguir no fim das contas. Inclusive, uma coisa que, se a gente quiser falar, eu trabalhei em presídio de crime sexual. Bom, isso também acho que vale a pena para o nosso papo. Então, bastante coisa que você já colocou aqui na pauta, mas vamos com calma. Então, primeiramente, interessante o que você falou. Diretor da Harvard Business School, um psicólogo, né? Aqui no Brasil, a gente tem escola de negócios, onde geralmente o diretor é o engenheiro, né? Às vezes até engenheiro de dados, de computação. Então, por que no Brasil não se entende a importância de questões como, pelo menos, se não se entende a importância, né? Você que me diga, de questões como a psicologia aplicada ao mercado financeiro, ao mercado dos negócios, mesmo se na literatura, especialmente americana, já começa a ter uma certa relevância, por exemplo, questões como finanças comportamentais, né? Mas aqui no Brasil ainda estamos um pouco atrasados, na sua opinião, nesse aspecto. Tem um certo preconceito por parte da Faria Lima em relação a questões psicológicas. Qual é a sua opinião? Por que não chegamos ainda lá? Tá, eu acho que a primeira coisa que acontece é que a gente tem um déficit muito grande na parte acadêmica com relação à psicologia baseada em evidências aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente vai muito para esse lado de humanas e a gente trabalha com várias abordagens, que a psicologia ela não é uma psicologia. A psicologia são as psicologias. Então eu tenho psicanálise, eu tenho psicologia fenomenológica, eu tenho cognitivo-comportamental, outras abordagens das comportamentais. E o que falta no Brasil é uma psicologia baseada em evidências. Isso a gente vê com muita clareza lá fora, ou seja, quando tem uma psicologia baseada em evidências e que você trouxe, né, as finanças comportamentais ali com o Daniel Kahneman, que é um psicólogo que foi prêmio Nobel de Economia, exatamente por ele entender o comportamento humano. E quando eu estou falando de qualquer coisa na área financeira, nos negócios, eu estou falando especificamente de uma jornada que eu preciso encontrar onde eu estou lidando com pessoas.
Então, eu estou lidando com o comportamento diretamente, eu estou lidando com a psique, com a mente das pessoas diretamente. Então, isso me faz com que eu precise construir e entender aquela outra pessoa. Eu preciso entender como a gente funciona, a priori. Só que, no Brasil, a gente acaba ignorando isso, o que não acontece lá fora. Eles entenderam que, a priori, eu preciso entender as pessoas. E é muito engraçado isso, porque se eu pego um dos primórdios lá da psicologia científica, que vai ser o Skinner, ele vai trazer justamente essa abordagem que é muito fundamentada no que a gente tem como raiz lá nos Estados Unidos de toda a educação. Então, aqui a gente vê que a gente tem uma educação extremamente punitiva, por exemplo. E o que ele vai falar? O Skinner vai falar que a nossa educação ela tem que ser através de reforço positivo e não de reforço negativo ou de punição. Então, aqui a gente tem um controle coercitivo muito grande, inclusive por parte do governo. Por exemplo, você freia no radar ou você anda na velocidade porque tem radar? Então, todo mundo vai frear ali porque tem radar. Isso a gente chama de contra-controle, contra essas punições. O americano, ele entende muito isso e ele coloca isso como base. Então, ele entende que eu não preciso punir o erro. Qual que é um dos problemas que a gente tem na educação brasileira hoje em dia? Justamente que, quando eu estou ensinando a criança a escrever, eu vou fazer ela escrever casa. E daí ela escreve, porque ela está aprendendo. Casa com Z. O que a gente faz aqui no Brasil? X, vermelho, errado. Isso, eu estou punindo o comportamento da criança. Se eu estou punindo, eu diminuo a probabilidade daquele comportamento acontecer. E quando eu diminuo a probabilidade daquele comportamento acontecer, é dela querer aprender, dela querer continuar se desenvolvendo. E não dela escrever casa com Z. Ela não vai entender que ela tem que escrever com S. A cultura americana ela já vai trazer o contrário. Escreveu casa com Z, o erro é metade do acerto. O erro é o caminho para o acerto. Você tem que errar, você tem que explorar o mundo e você tem que ser reforçado durante o caminho que você faz isso. Então, você escreveu casa com Z, beleza, é com S, mas tá certo, parabéns, você tá no caminho certo. Então, isso é muito game changing, assim, no que a gente vai fazer e está começando a trazer agora para a nossa cultura, mas que lá fora é muito claro. Então, quem está assistindo aí que está mais no mundo das startups, né? Vocês conseguem perceber que aqui a pessoa que faliu 1, 2, 3 empresas é a pessoa que a gente vai olhar com maus olhos. Ou fracassado, né? Ou fracassado, exatamente. Só que quando a gente olha lá fora, você vai pegar esses eventos, né, que vão juntar investidores com startupeiros, eles vão investir muito mais pesado nessas pessoas que já erraram 1, 2, 3 vezes. Sim. E tá aí a história do Coronel Sanders, né? Que é o cara do... KFK, né? Sim. Exatamente. Então, ele conseguiu ali, venceu com 76 anos, se eu não me engano. 76 anos... falhando a vida inteira, né? Tendo todo um processo ali bem complicado durante a vida dele, que cada um desses erros foi, na verdade, um tijolinho para ele construir o império que ele construiu. Não, até o Código Penal, né? O Código Civil e o Código Penal, né? O caso de falência no Brasil, a falência da empresa é punição para o empresário. Nos Estados Unidos, pagou a dívida, Chapter 11 muitas vezes, e bola para frente vai para outra, né? Para outra empresa. Então é legal, esse ponto é interessante, e só para terminar esse raciocínio, e nos RHs das empresas? Começa a ter uma certa conscientização de que é necessário mudar a abordagem, né, ter uma abordagem diferente, muito mais americana também para selecionar as pessoas, ou ainda temos as psicólogas que trabalham, muitas vezes são psicólogas, né, ou psicoterapeutas que trabalham no RH das empresas ainda não entenderam a importância, né, de muitas vezes contratar alguém que já falhou na vida, porque pode ser, na verdade, alguém que traga uma experiência positiva para a empresa. Eu acho que o RH tradicional ele ainda vai trazer essa carga que você está falando, né? Então, é muito mais fácil você achar nas startups, nessa cultura de startups e até um pouco mais no mercado financeiro, hoje em dia, do que em outros lugares, essa mudança, né? Essa pequena visão para mudança aí de que é importante eu investir, então, na pessoa que sabe errar, na pessoa que arrisca mais e o que é a vida, se não, né, arriscar para realmente a gente conseguir ter uma melhor performance e um caminho melhor profissionalmente e financeiro também, consequentemente.
Agora, Úrsula, vamos falar um pouquinho da Faria Lima, né? Do aspecto psicológico do Faria Limer, tipo. Qual que é a sua opinião, assim? Como que você descreveria, no ponto de vista de uma análise, né, psicológica, o típico trabalhador, o típico Faria Limer, né? Ou o gestor de fundo, o trader, ou quem trabalha em banco? O que você identifica como traços comuns, caracteriais, né, da psicologia dessas pessoas? Se há algum traço comum, claro. Tá, a gente vê bastante obsessão, né? Acho que essa obsessão por números, isso que a gente vê assim, e acaba se tornando compulsão em alguns comportamentos e até, às vezes, abuso de álcool, abuso de venvance. Vamos falar disso também daqui a pouco. Né? Que eu acho que é interessante a gente perceber. Mas o que eu acho importante a gente entender é como a gente funciona. E o que eu percebo é que o Faria Limer, ele se acha muito racional. Só que a gente tem ali, o Shirzar Charmini, ele vai falar que a gente tem 10 tipos de sabotadores. E o meu cliente, né, que é o Faria Limer, ele é muito evidentemente, quando a gente faz esse teste, o Shirzar Charmini é psicólogo de vários executivos dos executivos que estão na 500 da Fortune. Então, ele é um dos mais conceituados psicólogos que a gente tem. E ele é também professor de Stanford, e PhD, né, por Stanford. Então, ele desenvolveu esse teste onde ele vai mapear esses 10 sabotadores. E 2 dos sabotadores prevalentes no meu tipo de cliente é hiperracional e hiperrealizador. E quando a gente fala assim, hiperracional e hiperrealizador, parece uma coisa boa, mas não é. Eles sabotam a gente. Então, o hiperracional é aquela pessoa que ele se acha extremamente racional. Mas, na verdade, como o próprio Daniel Kahneman já falou, nós não somos racionais. Nós somos extremamente emocionais. Nós somos seres sociais muito mais do que racionais. Inclusive, a gente tem uma parte racional, que aqui é o córtex pré-frontal, que a gente usa muito pouco. A gente acha que a gente usa, mas a gente não usa. O que a gente usa? Nossa parte primitiva lá. Tronco encefálico, a gente usa o hipotálamo, a amígdala. Tudo isso, a gente, quando acontece uma situação, a gente ativa primeiro essa parte, ao invés de acionar o que a gente deveria acionar, que o córtex é a nossa parte que é responsável por pensar antes de agir, por ponderar. Só que essa parte, ela também é responsável pela nossa inteligência emocional. O que muita gente tem pouquíssimo. Na Faria Lima, você está dizendo, Na Faria Lima. E não, eu acho que na população como um todo, e na Faria Lima especialmente, a gente vai ter esse nível muito baixo. Só que a diferença é, a gente acha que tem mais. Então, voltando para o sabotador ali, para o hiperracional. O hiperracional, ele é esse sabotador que, quando você vai comprar um carro, então você vai lá, você faz o test drive do carro. E aí você sentiu o vento na cara, você sentiu aquela sensação gostosa, o poder de estar naquele carro. E aí você escolhe. Você fala assim, você já decidiu, você decidiu emocionalmente. E depois você pega e você racionaliza aquela decisão. Então, é porque ele acelera de tanto até tanto em não sei quantos segundos, é porque ele é mais seguro, é porque tá na hora de trocar o meu carro mesmo. Aí você começa a racionalizar, mas é um pós. Você já tomou aquela decisão emocionalmente, porque nós somos emocionais. Então, eu acho que falta bastante essa consciência de que isso acontece. E quando falta essa consciência de que isso acontece, eu tenho pouco autoconhecimento. E se eu não sei quem eu sou e o que eu sinto, eu não sei onde eu quero chegar, propriamente dito. É interessante essa questão que você falou de pouca inteligência emocional, mas você acha que é uma questão de que ligada, por exemplo, ao trabalho do dia a dia das pessoas que trabalham no mercado financeiro, estar muito ligados a números acaba depotenciando a nossa inteligência emocional? Você acha que é algo que é, vamos dizer assim, caracterial das pessoas que naturalmente vão em direção numa carreira no mercado financeiro?
você acha que é uma consequência de excesso de álcool ou drogas, por exemplo, ilícitas ou ilícitas, ou vase da vida, ou de uma extrema competitividade que acaba levando a uma redução da inteligência emocional? Por que você acha que essas pessoas, qual que é o seu diagnóstico, essa redução da inteligência emocional do Fairalimer médio? Tá. Se a gente parar para pensar, por exemplo, como é que eu tenho o Carlinho lá criança? Quando você sentia raiva, o que acontecia? O que a sua mãe falava para você? Ficar calmo, dava uns tapas para se acalmar, no caso, sofria punição pelo excesso do comportamento. Exatamente. Quando isso acontece, aquele sentimento some. É reprimido. É reprimido. Só que ele não some, ele continua ali. Quando eu coloco a poeira embaixo do tapete, ela vai começar a escoar pelos lados, certo? E é exatamente isso que vai acontecer. Qual seria a abordagem adequada nessa situação? Seria, filhinho, vem aqui. Escuta aqui a mamãe. O que você está sentindo? Ah, meu coraçãozinho está mais forte, eu fiquei com vontade de bater no Joãozinho, eu fiquei com vontade de morder o Joãozinho, eu estou muito bravo. Filho, isso é raiva. Isso é normal. Mamãe sente, papai sente, vovó sente, todo mundo sente. Só que quando isso acontece, você não pode gritar, você não pode bater no amiguinho. O que você vai fazer? Vem aqui, respira com a mamãe. Passou? Não. Então vamos lá, pega seu travesseiro lá no quarto, bate no travesseiro. Passou? Ainda não. Ah, então pega o travesseiro, coloca no seu rosto, grita no travesseiro. Agora passou? Ah, agora passou. Então você vai criando estratégias e você ensina a pessoa a entrar em contato com aquele sentimento. Descrever aquele sentimento. E essa é uma coisa que a gente não costuma fazer e não costuma ensinar as nossas crianças. Acontece que quando eu não ensino a minha criança a fazer isso, ela vai crescer dessa forma. E não só não reconhecendo e aceitando o que é raiva e reprimindo esse sentimento, como outros sentimentos. Como ansiedade, né, que vai resultar em ansiedade, em angústia. E daí tudo isso vai modular comportamentos para que eu sempre ache que eu olhar para essas questões não é importante, que o importante é eu focar, e daí vem o hiperrealizador que a gente estava falando, é focar na ação. E eu sempre focar na ação, então eu sempre estar fazendo coisas ao invés de eu olhar para a raiz do meu problema e entender aquilo. Então, eu sinto raiva, eu sinto angústia, eu sinto ansiedade, e daí eu sou mais racional e eu não sei nem de onde vem. Entendi. E isso é muito comum, isso acaba levando a comportamentos também autodestrutivos dos Fairlimers. É isso que explica também, por exemplo, os excessos que eles cometem em tudo na vida. E como isso afeta, por exemplo, as relações interpessoais, relacionamentos com outras pessoas, né, casais, com filhos, com familiares. O que você percebe de traço típico nos seus clientes? A gente vai levando isso vai se formando um ciclo, né? Por quê? Porque a gente aprende todos os comportamentos que eu tenho, que você tem. A forma que você age, que eu ajo. A gente aprende em 3 níveis. São eles: modelagem, modelação e instrução. Então, de forma bem básica, modelagem, eu coloco o dedo na tomada e eu levo choque. Pronto. E eu falo que eu gosto de M&M, né? Eu sou a louca do M&M, adoro M&M. Se eu colocasse o dedo na tomada e jorrasse M&M em cima de mim, o que ia acontecer? Ia tomar choque mesmo assim? Não, tira o choque. Eu coloco o dedo ali e só sai M&M. Então você colocaria direto na tomada. Exatamente, igual aquelas maquininhas de chiclete, né? Quando você compra, você fica lá o dia inteiro até acabar o chiclete. Você nem quer mais o chiclete, mas só de ser legal, você fica apertando ali. É exatamente isso que acontece. Então, modelação, segundo nível. O que eu faço? Eu vejo você colocando o dedo na tomada e levando choque. Eu tenho neurônios espelho, eu sou capaz de reconhecer em você, né, as suas feições de dor. Inclusive, neurônios espelho também é um assunto legal da gente conversar mais profundamente. Porque eles são responsáveis pelos nossos comportamentos empáticos. E eles são muito bons no que vários Fairlimers precisam, que é criar rapport. Criar rapport?
O que é rapport? Esse contato que eu preciso ter a priori com você para que eu consiga, por exemplo, vender um assessor financeiro. Isso é a questão dos neurônios espelhos. Está em falta nos Freilimer ou você acha que dá para desenvolver um Freilimer típico? O vendedor, né, ele vai usar esse conceito da psicologia de rapport exatamente para vender. Então, você consegue acionar esses neurônios, todo mundo tem suficientemente, só psicopatas que não têm essa mesma sensibilidade que a gente tem, né, nos neurônios espelho. Mas esses neurônios espelho, se eu imito o seu tom de voz, se eu imito a calma com que você fala, se você está numa posição, aí você muda de posição, eu mudo logo em seguida, eu vou acompanhando as gírias que você usa, tudo isso eu vou criando rapport, a pessoa começa a gostar de você e nem sabe por quê, vai ficar mais fácil você fazer uma venda. Vai ficar mais fácil você estar numa entrevista ali para alguma coisa, você ganhar o coração daquela pessoa que está te entrevistando. Se ela não sacar, isso é óbvio, né? Claro. Bom, então, voltando lá pro dedinho na tomada. Então, eu reconheço em você feições de dor, a gente aprende dessa forma também. E o último nível que a gente aprende é a instrução. Então, minha mãe vai lá falar, filha, não coloca o dedo na tomada que você vai levar choque. Você concorda que essa última forma é a forma menos efetiva? E que a primeira forma é a forma mais efetiva? Acontece que, e se eu falar para você que mais de 60% dos nossos comportamentos a gente aprende da primeira forma? Que é igualzinho o bicho. Se o bicho colocar pata na tomada, ele vai levar choque. E ele também vai aprender. Por quê? Porque a gente usa essa parte mais primitiva. Muito mais do que a gente usa o nosso cérebro, né? Que é o mais atual, que é o mais desenvolvido, claro, que é o córtex. E daí o que a gente faz? A gente entra num loop infinito de usar essa parte e não se preocupar em desenvolver o córtex, sendo que o meu córtex, ele é um músculo. Eu consigo desenvolvê-lo. Eu tenho estratégias para desenvolvê-lo, inclusive uma delas é a meditação, mindfulness. E daí eu consigo... a gente tem uma pesquisa da Harvard Medical School que eu reduzo 50% da minha massa cinzenta do córtex dos 25 aos 50 anos de idade. Você perde 50% da massa cinzenta dos 25 aos 50 anos. Exato. Ou seja, você de fato reduz a capacidade cognitiva de 25 aos 50. Para eventos práticos, é por isso que a gente fala que vai ficando gaga, volta a ser criança, que vira o tio do zap, começa a falar merda, não toma mais boas decisões. Impressionante. E daí a gente tem uma função da meditação, do mindfulness, que se eu medito, né, depois, continuando essas pesquisas com relação ao mindfulness da Harvard Medical School, que dos 42 aos 50 anos de idade, se eu medito 40 minutos por dia, isso já eu não apresento essa diminuição na massa cinzenta do córtex. Agora, se eu medito, não precisa ser dos 42 aos 50, pode ser 10 minutos por dia, desde os 25 anos de idade. E essa meditação que você diz, por exemplo, tem muita gente que faz yoga, senta com as pernas cruzadas, coloca incenso, mas, por exemplo, tem muita gente que medita até dirigindo o carro, né? Naquele silêncio do carro, pensando, refletindo, até organizando a sua vida ou repensando nas coisas que ele fez ou ela fez, o que vai fazer. Isso também é equivalente ou tem um jeito certo para meditar? Tem um jeito certo. Eu gosto muito, tem vários aplicativos, né? Eu gosto do Headspace, mas tem o Calm também, tem vários. Hoje o mercado, né, é bem abundante nisso. E assim, meditação guiada, a meditação nada mais é do que 10 minutinhos, do que esses 10 minutos, né, que eu vou focar em algo. Então, no caso, ele vai falar que eu estar aqui no aqui e agora. Não à toa, a meditação ela atua como prevenção e tratamento também para ansiedade e depressão. Né? Porque a ansiedade é o quê? Sua cabeça lá no infinito e além, pensando naquelas coisas lá na frente, então aí eu começo a pensar no agora. E o foco especial do mindfulness vai ser na respiração. Mas você pode prestar atenção em outras coisas. Por exemplo, feche seu olho e sente a planta do seu pé. Quando você parou para fazer isso na sua vida? E quando a gente faz isso na Faria Lima, na sua opinião? Ou pelo menos naquilo que você vê com seus clientes?
Olha, os meus clientes todos. Tá bom, porque tem você que fala pra Mas quando eles chegam, alguns já tiveram algumas experiências com mindfulness, outros não. Mas eu vejo que está bem crescente, assim. Eu vejo que tem um pessoal que já chega para mim falando, já meditei por um tempo, foi muito bom, não sei por que parei. Tem muita gente que já chega assim com isso e eu trago muito esses dados, né? Porque eu acho que realmente você mostrar A por B, olha, por isso que você medita. É por isso que você tem que meditar. Claro. Isso faz muito sentido, né? Especialmente para essa mente que se acha tão racional que a Maria Leimer, né? E ainda nesse sentido que a gente está falando do córtex, né, do córtex pré-frontal, então eu preciso dessa parte funcionando e funcionando bem. Qual que é o problema? A gente tem ali um hormoninho que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é o cortisol. O cortisol, quando eu aumento os níveis de cortisol, ele vai afetar diretamente o meu córtex. E ele vai diminuir a capacidade do meu córtex. Se eu estou diminuindo ainda mais a capacidade do meu córtex, ou seja, eu estou destruindo ali, né, as células dele, né, e as sinapses do meu córtex, quando eu faço isso, quando eu diminuo essa capacidade, eu vou usar mais o meu sistema de alerta igual bicho. E eu vou ficar mais ansioso. Eu vou demorar mais, e daí eu vou olhar para as coisas e ficar desesperado, porque eu tenho que agir. Antes de pensar, né? Mas e esse excesso de cortisol, de onde vem, se é um problema na Faria Lima, em geral no mercado de trabalho, é algo que vem, por exemplo, de algum remédio que é utilizado, não sei se o Venvase também tem esse hormônio dentro, ou é algo que o nosso corpo produz em determinadas circunstâncias em excesso? Tá, o cortisol, ele é necessário, né? Então, se você se depara com perigo, a gente precisa correr ou lutar. A gente precisa aumentar e a gente precisa que toda a nossa fisiologia se prepare para isso. E quando eu libero cortisol, é isso que o meu organismo vai fazer. Só que ele vai impedir outros neurotransmissores, como serotonina, dopamina. Ou seja, eu vou ficar menos motivado, que a dopamina é o neurotransmissor da motivação. Inclusive, a gente pode falar também um pouco sobre motivação. Então, eu vou reduzir a minha motivação, eu vou reduzir serotonina, que são os meus neurotransmissores de bem-estar. Isso vai fazer, né, com que fique insustentável, que eu fique cada vez mais infeliz. E eu ficando cada vez mais infeliz, eu vou entrar ali num ciclo ansioso / depressivo, que daí entra quando a gente toma os ansiolíticos e antidepressivos, eles vão atuar exatamente na regulação desses hormônios e neurotransmissores. Agora, o Venvance, ele é um estimulante. É um estimulante como uma anfetamina, né, como a cocaína em si. E ele vai funcionar muito bem para quem, de fato, tem TDAH. E tem tanta gente assim que tem TDAH? Porque 6% da população. Mas muita mais gente usa Venvase e outros estimulantes, então mesmo não tendo TDAH, ou estou enganado, tem muito um abuso desse remédio, mesmo não tendo uma necessidade biológica disso, né? Exatamente. E por que chegamos a esse ponto? Porque as pessoas querem fórmulas mágicas. Porque as pessoas querem uma solução imediata para problemas complexos. E você acha que, né, tem muita gente que chega, e aí, o que eu tenho que tomar? Né? Eu quero dormir menos, eu quero pensar melhor, eu quero ganhar mais músculo. O que eu tenho que tomar? Achando que uma pílula vai resolver a vida deles. É isso. Exatamente. Só que você tem que fazer toda uma modificação comportamental que vai mexer ali nas suas estruturas, das suas sinapses, e é aquilo que vai trazer uma efetividade ao longo do tempo que, de fato, vai ter um resultado. Quando você toma, e a gente tem várias pesquisas que são congruentes com isso, quando você toma um psicoestimulante, como é o caso do Venvance, se você não tem TDAH, e 6% das pessoas têm TDAH, e um monte de gente já chega com um diagnóstico pronto para mim no consultório falando, eu tenho TDAH, eu tenho certeza? E daí eu falo, tá bom, vamos testar. E daí não tem. Por quê? Até porque o TDAH, ele tem sintomas muito próximos do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada.
com relação à falta de atenção. Então, você vê lá um bando de criança que foi um gêniozinho lá na infância. Isso já é exclusivo para TDAH. TDAH não era criança boa na escola. Desde cedo, assim, desde criança. Desde criança. Então, se o cara já foi um gêniozinho, que depois entrou no mercado financeiro, já 90% não tem TDAH. Não tem TDAH. E daí, efeito placebo totalmente. A gente tem várias pesquisas que trazem, inclusive aqui no Brasil, na USP, tem experimento com relação a isso, que é totalmente efeito placebo nas pessoas que não têm TDAH. E, assim como outros psicoestimulantes, como o próprio café, a gente tem um aumento da sua sensação de que você está fazendo as coisas melhor e mais focado. Mas isso não significa que, de fato, a pessoa está fazendo a coisa melhor e mais focado. Você tem essa sensação e você relata essa sensação. Só que quando você faz ali experimentos para trabalho, você consegue perceber que isso não é uma verdade. Então, como que a gente, de fato, faz isso, né, ser uma verdade? Fazendo uma coisa que todo mundo tenta evitar, né? Que é dormir e descansar. Ou seja, o sono resolve boa parte dos problemas que muita gente gostaria de resolver com pílula mágica. Imagina o sono e atividade física, né? Entre outras coisas. Exatamente. Então vamos falar do Negroni também. Piora a qualidade do sono. Ou seja, muita gente que toma aquele drink antes de dormir está, na verdade, piorando aquilo que deveria ser potencializado, que é o sono e a qualidade do sono, é isso? Dá soninho, é verdade. Igual você comer um pratão de macarronada vai te dar soninho, mas ele piora a qualidade do seu sono, né? Então, o descanso, a gente tem um descanso ativo, especialmente. Então, o dormir bem, fazer higiene do sono e dormir ali pelo menos 7 horas e meia por noite, faz parte do trabalho, e é isso que é difícil para muitas pessoas entenderem. Aquilo faz parte do trabalho. Eu preciso desse passo a passo, eu preciso disso para que, de fato, eu consiga ter uma performance. Então, um atleta, você vê ali, faz parte do treino dele, ele parar e ele descansar. Por quê? Porque a gente não aprende no trabalho. A gente aprende, isso é também totalmente comprovado, a gente aprende no ócio. Vamos ficar sobre esse ponto, porque agora precisamos ir para um rápido intervalo, mas voltamos já falando, pegando o gancho aqui do ócio criativo, ou melhor, do ócio com forma de aprendizado. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já aqui no nosso BMC Talks. Não sai daí. E de volta para o BMC Talks desta noite. O papo é sobre psicologia, neuropsicologia aplicada ao mercado financeiro. Temos a nossa convidada especial nesta noite, que é a Úrsula Virgílio. Estava conversando agora, Úrsula, sobre a importância de dormir e a importância de descansar como parte do trabalho. E muita gente, não só na Faria Lima, mas em geral no mercado de trabalho, né? Executivos de alta performance, pessoas muito ambiciosas também, né? Tendem a dormir muito pouco, né? Pouquíssimas horas de sono. Eu até conversei com alguém recentemente que me disse que ele se diverte mais ficando acordado do que dormindo, mas quanto que a falta de sono, né, a dormir as famosas 5 horas por dia que muita gente no mercado dorme, acaba impactando negativamente, imagino, a vida profissional e pessoal deles. Como que você percebe a pessoa está dormindo pouco? Esse é o efeito direto, agressividade que aumenta, né, problemas de memória que falha. Quais são os sinais claros de que você está dormindo pouco e isso está afetando sua vida pessoal e profissional? Eu falo que o sono é 80% do caminho andado. Então, assim, se você não dorme, não tem uma boa noite de sono, você vai ter prejudicados ali as suas funções cognitivas, vai aumentar cortisol. Aumentando cortisol, a gente já sabe, já entendeu o que que ali, né? Então, tomaremos piores decisões. A regra de Pareto ali fica totalmente invertida, ou seja, 20% do seu esforço vai dar 80% do seu resultado, você vai inverter isso aqui. Entendeu? Você vai fazer muita coisa, aquela sensação que você tem, que você trabalha o dia inteiro, mas a hora que você para, que você tem um burnout, você começa a perceber que você podia ter feito em 2 horas aquilo que você demorou 5 horas para fazer. Então, essa é uma das maiores questões que a gente precisa olhar, né, e se atentar para que a gente consiga ter uma boa noite de sono,
para que a gente consiga trabalhar isso. E a higiene do sono, que são rituais ali, a gente não tomar café pelo menos 6 horas antes da gente dormir de fato. 6 horas? 6 horas. Fica complicado também, para quem como italiano como eu, é difícil não tomar café depois da janta, né? Mas... Pois é, daí a gente vai fazendo o quê? A gente vai diminuindo aos poucos. Então, você tira ali meia xícara da sua última xícara de café do dia. Ao invés de tomar uma, você vai tomar meia daquela dose. Por quanto tempo? Faz isso 15 dias. Depois você tira ela inteira, da última. Ainda toma a penúltima. E daí você vai desmamando ali do café. O álcool também, mesma coisa, né? Então, a gente tem ali que, inclusive, tem um documentário do aplicativo que eu recomendei de meditação, do Headspace, que é muito bom, muito interessante, no Netflix, que ele vai falar sobre essas etapas pré-sono, né? E ele vai trazer justamente que se a gente tomar álcool ali, acho que são 3 horas que a gente tem para metabolizar uma tacinha de vinho. Então, se eu passar disso, também vai afetar a qualidade do meu sono. Não o tempo que eu durmo, mas sim a qualidade do meu sono e minha capacidade de chegar no sono mais profundo, que é o sono REM, que é a parte dos sonhos vívidos e que é importante, inclusive, para a minha memória. Claro. Então, eu estou prejudicando a minha memória, porque a minha memória, ela vai funcionar e ela vai se sistematizar no ócio. Não é trabalhando. E hoje, com isso aqui, né, a gente acaba ficando dependente e não tendo esses momentos de ócio. Pode ver, quantas vezes, quando você tem insight, qual que é o contexto que você tem insight? Site de notícias, quer dizer, ou site insight. Insight. O contexto é quando você está falando de outras coisas e você, ou está pensando, está fazendo outras coisas e surge a ideia, ou alguém fala de alguma coisa e gera uma certa ideia que você não esperava, né? A nossa maior incidência de insight é antes de dormir ou no banho. No banho. No banho. Olha só, aqui é um momento quase de meditação, né? Que você está pensando, está se concentrando em outra coisa, né? Você está fazendo uma coisa, mas você não está concentrado ali. É um momento de ócio. É um momento de ócio ativo. Exatamente isso que a gente está falando. Então, a gente tem um experimento muito interessante, que você pega um ferrorama, para quem assistiu The Big Bang Theory, sabe o que é, né? Que o Sheldon é fã do ferrorama, que nada mais é do que aquela pista de trem automatizada, né? De brinquedo. E daí você coloca pessoas para trabalharem num ferrorama. Então, elas precisam olhar por 45 minutos aquele ferrorama. E elas trabalham, de fato, naquele ferrorama, onde tem as intersecções da pista e elas não podem deixar o trem bater. E daí a gente separa essas pessoas em 3 grupos. Então, são as pessoas que não têm descanso, as pessoas que têm 5 minutos de descanso. E das pessoas que têm 5 minutos de descanso, são 2 grupos, 2 subgrupos, que são as que não podem fazer nada, então elas precisam ficar lá, né, sem estimulação nenhuma. E o outro, elas escutam uma música e vem um clipe. O que a gente percebeu com todo esse experimento? Que as pessoas que não descansam, elas têm uma performance pior no trabalho delas do ferrorama do que as pessoas que descansam. E as pessoas que descansam ativamente têm uma performance melhor do que as que não descansam e do que as que descansam não ativamente. Ou seja, assim como um atleta precisa descansar e coloca isso e faz parte do treino, a gente também precisa descansar. Então, não adianta achar que, ir contra a nossa natureza e achar que Venvance vai salvar o mundo, que qualquer tipo de pílula vai acabar salvando a nossa vida, porque não vai. A gente precisa respeitar, entender a nossa... eu acho que até por isso que eu tô aqui, para que a gente entenda a nossa fisiologia, a nossa neurofisiologia, e anatomia, para que assim a gente entenda de fato como a gente funciona. E quando eu entendo como eu funciono, eu consigo aplicar isso a mim e às outras pessoas. Então, eu consigo prever as minhas contingências e o meu comportamento e prever as contingências do outro e o comportamento do outro.
Pois é, essa questão, eu queria abordar esse ponto também, mas antes disso, só para terminar telegraficamente, na sua opinião, as pessoas no mercado estão dormindo menos porque as exigências do mercado de trabalho hoje e do mercado financeiro específico são tamanhas que obrigam a dormir menos, ou porque elas são, como você falou, hiperprodutivas, né, ou tendem a ser hiperprodutivas ou muito ambiciosas e acabam sacrificando o sono para tentar alcançar resultados mais rápidos? Qual que é o problema? É o mercado que não deixa você dormir porque é muita coisa para fazer, ou é você que faz isso de propósito para chegar mais cedo, mais alto? Eu acho que é um pouco de cada coisa, mas no fim do dia é essa falsa percepção que eu preciso estar ocupado o tempo inteiro. E essa é uma coisa muito incrível que eu sempre trabalho com os meus clientes e sempre deixo muito claro para os meus clientes, é que eles procrastinam, eles e eu também, porque eu falo que é o mesmo perfil, né? Por isso que eu fui para essa área. Psicologia. Exato. E a gente procrastina trabalhando. O que eu chamo de procrastinar trabalhando? É aquele trabalho que a gente faz no piloto automático. É aquele trabalho que a gente faz para se sentir útil e ocupado. Porque se eu estiver fazendo outra coisa, eu estou me sentindo culpado, inútil. E aquilo ali fere a mim, ao meu ego, e é o que de fato eu deveria estar fazendo. Então, é aquele deixar o PowerPoint bonitinho, o mais bonito possível. Que ninguém vai ver, ninguém vai ligar, ninguém não vai me tirar daqui e me trazer para cá. Mas eu faço aquilo. E por que eu faço isso? Quando eu falei isso para um grande amigo meu, ele não entendeu o que eu falei, porque ele não tem esse mesmo perfil. Só que ele tem um perfil que ele estuda. Ele procrastina estudando, ao invés de procrastinar trabalhando. Ou seja, o que ele estuda, o que ele lê procrastinando assim? Ele é dev. Então, ele estuda bastante. E aí, como que isso reflete, como que isso acaba refletindo no nosso comportamento? Eu falei de reforço positivo e falei de reforço negativo lá no começo, né? Às vezes, a gente aprende alguns comportamentos pela razão errada. A gente aprende alguns comportamentos não porque eu consigo reforço, mas para fugir da punição. Então, o que ele percebeu? Ele falou, Úrsula, eu tô numa fase assim da minha vida que tá tudo bem. E aí eu percebi que eu parei de estudar. Por quê? Porque enquanto eu tô lá com a minha síndrome do impostor lá em cima, quando eu tô lá me achando merda, eu tô lá estudando e tô estudando um monte. Quando eu começo, né, fiz transição de carreira, tô recebendo feedback que high performer o tempo inteiro dentro da minha empresa, eu não consigo estudar. Por quê? Porque a função do meu comportamento está errada. E a mesma coisa que acontece com a gente, só que com o trabalho. A função do nosso comportamento está errada. Que eu não tô... Qual que é a diferença do meu comportamento e o seu comportamento de trabalhar, e de todos os Faria Limers, de trabalhar pra caramba sem uma função específica, ou seja, só para preencher o tempo e se sentir útil? Qual que é a diferença para uma pessoa que tem toque e lava a mão 10 vezes? Nenhuma. É a mesma função, só que a nossa é mais socialmente aceita, que é simplesmente tirar a ansiedade, reduzir a ansiedade. Eu me sinto útil fazendo aquilo. Ou seja, quase uma tentativa de autoterapia, no caso, né? Ou redução do próprio organismo de reduzir a ansiedade, reprimir a ansiedade, né? Exatamente, mas funciona de fato? O problema é que funciona. Funciona no sentido de que você reduz a ansiedade. Só que daí quando você reduz a ansiedade, você não entra em contato com o que de fato você deveria entrar. Ou seja, você está curando o sintoma, mas não a causa. É isso que você está dizendo. Exatamente. Perfeito. Isso acaba se engigantindo, criando outros problemas maiores? A causa não enfrentada pode depois se tornar um comportamento autodestrutivo ou coisas do tipo? Então, é exatamente o ponto. Daí eu não me conheço, eu fico a vida inteira tampando esse buraco, mas aquilo não vai sumir. Eu vou continuar ansioso. Eu vou continuar precisando trabalhar cada vez mais e nunca vai ser suficiente. Até eu trazer isso, né? E essa é a função da psicoterapia, eu trazer isso à minha consciência, entender exatamente o que é que me deixa ansioso e mudar ali as contingências do meu próprio comportamento e ter controle.
E a gente vai falar que é isso que é liberdade. A liberdade não é de fato eu poder fazer o que eu quiser, mas eu entender o que rege o meu comportamento, de onde vêm aqueles comportamentos, e daí sim eu mudar as contingências desse comportamento de uma forma ativa. Interessante esse ponto, porque também vou te perguntar sobre quanta gente faz psicoterapia hoje no mercado, mas antes disso, eu queria pegar um outro gancho numa coisa que você falou. Psicopatas que não têm essa capacidade, esses neurônios espelhos, né, entre outras coisas, ou seja, falta empatia neles. Quantos psicopatas tem no mercado? Como que você identifica eles? Se dá para identificar de forma rápida? E quanto também, além de psicopatas, em porcentagem, quantos problemas de ansiedade e depressão você vê na turma que trabalha no mercado financeiro? Tá, eu acho que o sociopata, né, que é o termo hoje mais cunhado da psicologia, eu acho que a gente vê muito mais na política do que no mercado financeiro. Dos políticos que a gente conhece, em porcentagem, quantos você olha na TV um comportamento e fala, esse é um sociopata? Quantos eu acho que fica difícil quantificar. Até porque eles se disfarçam muito bem, né? É muito difícil você ter a pessoa procurando. É igual a gente falar de qualquer tipo de diagnóstico. Será que eles de fato aumentaram? Ou será que hoje as pessoas procuram mais o tratamento? Só que isso não vai acontecer com o sociopata. O que a gente sabe hoje sobre o sociopata? A gente sabe que não é um problema fisiológico. Ou pelo menos não a priori. Então... Não bateu a cabeça quando criança, então. É isso que você quer dizer, não? Exatamente. Pelo menos não a priori. Ele vai apresentar ali certas diferenças fisiológicas depois, mais tarde. Por quê? Porque as nossas ações, elas vão modulando também, né, o tamanho que vai... Por exemplo, uma pessoa que estimula mais certa parte ali, uma parte cognitiva maior, ela vai crescer aquela parte específica, né? E ela vai trabalhar mais aquela parte específica e isso vai gerar mudanças ali fisiológicas no seu cérebro. O que a gente sabe do sociopata? O sociopata, e tendo, né, lidado com eles, foi bem interessante ver isso na pele, eles têm uma história muito forte de negligência. Então, você assistiu a série do Dahmer? Não, essa não. Qual que é essa aí do Dahmer? É um sociopata americano, né, como grande parte deles, mas um ponto que você vê em comum é a negligência dos pais. Então, pode até ser que tenha uma família, como era o caso dele. Mas a mãe teve depressão pós-parto, rejeitou ali por um tempo. E o que a gente tem sobre neurônios espelho, inclusive? Como que a gente responde quando a gente é criança? A mamãe vai lá, brinca com aquela criancinha, né? Então, ai, bonitinho, filho, te amo, sorri para aquele neném. Neurônios espelho ativam, o neném ele vai sorrir de volta. Então, a gente não nasce sabendo amar, a gente aprende nesses primeiros contatos. E daí, a criança que não teve isso, hoje é a teoria mais aceita que a gente tem, né? Que a criança que não teve isso, desde que ela nasceu, ela não aprende a usar, não é que ela não tem aqueles neurônios espelho, mas ela não aprende a usá-los ali naquela primeira infância, naqueles primeiros contatos com o mundo, e aquilo vai ficando defasado. Então, problema de educação e de relacionamento com os pais. Isso explica boa parte do problema dos psicopatas, sociopatas, no caso. Exatamente. Daí, de fato, né, algumas áreas no cérebro vão ficando defasadas, mas por causa disso e não porque já eram a priori. Então, vamos lá. Então, por exemplo, famílias desconexas, vamos dizer assim, famílias desestruturadas, né, ou disfuncionais. No Brasil, um brasileiro a cada 3, por exemplo, não tem o nome do pai no RG. Né? Temos sérios problemas, por exemplo, de mães que usam drogas, né? Ou problemas, ou filhos que são cuidados pelos avós, né? Mães que abandonam, pais que abandonam os filhos. Quanto que isso impacta na psicologia das pessoas? E temos uma epidemia de sociopatas no Brasil por causa dessa disfunção familiar. Você percebe isso em relação a outros países, por exemplo? Eu acho que não tão gravemente assim para chegar a ser sociopatas, mas a gente consegue perceber níveis pequenos assim de pessoas que têm relações disfuncionais. Então, assim, pessoas que casam mal e aí vai desenrolar, né, em traição, vai desenrolar em reproduzir cada vez mais aquele modelo ruim que as pessoas têm. O que significa casar mal? Só para o nosso público entender. Como você define um casamento, casar mal? Um casamento ruim seria aquele casamento que
não tem respeito e não tem uma conexão de objetivos, uma linha, né, para seguir um objetivo que tem que ser muito específico. Então, nesse sentido, eu acho que a gente aqui, não é à toa que a gente não é um país desenvolvido, a começar por aí, né? Então, é muito reflexo dessas questões que a gente acaba tendo. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar nisso é que o maior medo, o medo dos medos, é o medo do desconhecido. Então, se a gente pegar para falar sobre política, né? Por que a gente vota no PT aqui no Brasil? Por que a Argentina votou tanto tempo no peronismo? Exatamente porque a gente reproduz esses ciclos do que é conhecido. Que é mais fácil, por pior que seja, eu repetir esse ciclo do que eu entrar num novo ciclo, do que eu romper com aquele ciclo. Então, você já teve uma namorada que você detestava algumas coisas que ela fazia e aí você se atrai por outra pessoa que faz as mesmas coisas e que você tem, né, uma pessoa totalmente diferente, mas no relacionamento você tem o mesmo problema? Então, basicamente, a gente tende a reproduzir ou a procurar as coisas, mesmo negativas, mas que a gente já conhece. Então, é o ruim que nós, assim, é os demônios que já conhecemos e que acabamos reproduzindo. Esse é o problema. Então, no Brasil, temos uma reprodução de problemas que já sabemos quais são, mas já que os conhecemos, as pessoas preferem conviver com eles do que procurar alternativas que não conhecem. Esse seria o problema. Exatamente. Então... E como quebrar, então, esse círculo vicioso? Aí você fez a pergunta. Como eu falei, é trazer isso à minha consciência. A partir do momento que eu entendi exatamente qual que é o ponto. Então, vou até dar um exemplo bem pessoal aqui com relação a isso. E falando de relacionamento. Eu não tive o melhor exemplo do mundo. Meus pais são casados, mas não foi o melhor exemplo do mundo. Por que não é o melhor exemplo do mundo o deles? Meu pai não é aquele melhor marido do mundo, né? Então... eu convivia ali com aquele modelo e que eu não via problema nos relacionamentos que eu tinha. Eu sofria, mas eu não sabia qual que era o problema. E qual que era o tipo de pessoa ali que eu acabava me envolvendo? Muito parecido com aquilo, né? Que não era aquela pessoa carinhosa, não era aquela pessoa atenciosa. E eu ia reproduzindo aquele tipo de relacionamento que chegava até a ser um perfil mais molecão. Então, nesse sentido, quando a gente vai reproduzindo isso, eu só quebro esse ciclo a partir do momento que eu entendo onde está o problema e trago a consciência. Porque a consciência ela é como se fosse um iceberg. Eu sei, eu vejo uma pontinha, mas o que tem lá embaixo é muito maior. Agora, Ursula, só para a gente terminar esse ponto, sociopatia, então, é um problema, é uma patologia médica, né? Ansiedade e depressão também são. O que é curável e o que não é curável, e a gente tem que conviver com isso, ou eventualmente com pessoas que têm esse problema para sempre. Ansiedade e depressão tem cura, e sociopatia tem cura ou não? Sociopatia não tem cura, tem como eu trazer isso à consciência, atenuar sintomas. Então, por exemplo, eu tenho um caso muito conhecido dentro da psicologia que vai falar de crime sexual, onde um cara que tinha uma orientação muito cristã e ele era pedófilo. Ele amputou o próprio pênis. Então, assim, foi exatamente ele trazer a consciência, ele viu que aquilo era inevitável para ele e que aqueles pensamentos são muito difíceis dele não ter, mas é você, de fato, não partir para ação. Então, basicamente, ele foi tão consciente que eliminou o problema na raiz, é isso? Exatamente. Então, ele não precisava ter chegado a esse fim último, né? Mas
é você conseguir não partir para ação. E dando um exemplo mais próximo a nós, né, é que mesmo as pessoas casadas, elas têm ali aqueles momentos que elas se sentem atraídas por outra pessoa e você tem que, né, simplesmente... Se controlar, isso. Exato. Mas então, só para terminar esse problema, esse ponto, né? Esse problema, então, é das pessoas que têm uma patologia como a sociopatia. A um certo ponto, elas vão falhar no controle por uma série de questões, cansaço, estímulos externos, etc. Então, é possível conviver e trabalhar num ambiente como o mercado financeiro com os sociopatas, ou as empresas, uma vez individuado a pessoa que tem a sociopatia, deveriam afastá-las para evitar que isso crie problemas no ambiente de trabalho? Qual que é a melhor solução? A gente tem que ostracizar esse tipo de pessoas ou tem como inseri-la num contexto e controlar ou forçar o controle dessas pulsões, que na verdade são sempre pulsões, né, que eles não conseguem limitar? Primeiro que é muito difícil a gente conseguir diagnosticar. Então, como eu estava falando, né, vão ter muitas pessoas que estão ali que a gente nunca vai diagnosticar. Então, é de fato a gente trabalhar para que seja o maior nível possível de tratamento e de orientação em saúde mental ali dentro. E as pessoas procurarem por isso. Por exemplo, dentro do presídio, eu trabalhava com grupos de preparação para a liberdade. O que isso significa? Que quando eles cumprem metade da pena, eles têm direito de pedir o benefício para ir para o semiaberto. Isso significa que são pessoas que cometeram crime, mas, segundo a lei, eles precisam sair dali. Então, eu preciso fazer o trabalho mais efetivo possível para aquilo. Então, aquela coisa, né? Eu não acredito num crime sem vítima. Eu acredito que a gente precisa dar o benefício da dúvida e que as pessoas podem lidar com aquilo até o momento que elas estão lidando, né? Diga, desculpa. Não, e daí você falou da questão de ansiedade e depressão. Isso. Exatamente. Tem como curar essas duas patologias ou também são questões que vão acompanhar a pessoa o resto da vida, só podem ser controladas com a sociopatia? Mais de 90% das pessoas elas vão ter um quadro de ansiedade ou depressão ao longo da vida. Um quadro é um momento ali, né, dentro de um espaço-tempo específico que não significa que ela tem ou sofre do transtorno. Ou seja, aquilo que a gente chamava de malinconia no passado, basicamente, né? Um leve momento de tristeza temporâneo. Exatamente. Agora, se isso persiste, né, se isso se torna crônico, tem vários critérios ali diagnósticos para a gente ter que vai ter que levar e se estender por meses. Aí, isso significa que a gente tem, de fato, um diagnóstico de ansiedade ou depressão. E esses dois casos, eles, através de um tratamento que vai ser multifatorial, né? Então, você vai entrar com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista também, porque muitas vezes isso vai, né, de mudar a sua alimentação, vai começar a fazer atividade física, vai começar a meditar. E tudo isso vai culminar, então, em eu conseguir ter uma remissão dos sintomas e fazer com que a pessoa tenha uma vida normal. Só que, para isso, inclusive, eu tenho TAG, eu sou diagnosticada com TAG, e a gente consegue tendo esse tipo de rotina. Né? O que é mais difícil é quando a gente fala de transtornos de personalidade mesmo. Então, quando eu falo de um transtorno de personalidade bipolar, é uma pessoa que ela vai oscilar muito mais. Ela vai ter muito mais picos, tanto para cima quanto para baixo. Agora, terminando, porque infelizmente o nosso tempo é tirano, mas eu teria muitas outras perguntas aqui para você, e com certeza várias valem mais um Talks. Telegraficamente, em um minuto, quanto é importante para quem trabalha na Faria Lima, quem trabalha no mercado financeiro, seguir um percurso de psicoterapia, quanto é importante que eles entendam a necessidade de sentar e se conhecer, né, como a gente estava falando agora? É justamente para conseguir os resultados. Eu gosto muito daquela frase da Alice no País das Maravilhas, né, do gato, de que se você não conhece o caminho, qualquer caminho serve. E o autoconhecimento, ele vem justamente nesse sentido de que
como é que eu entendo e eu estabeleço as minhas metas? E daí é engraçado que entra até a questão de crise de meia-idade. O que é a crise de meia-idade? É aquele cara que chega lá, ele tem seus 50, 60 anos de idade, ele formou muito bem os filhos, ele tem dinheiro pra caramba, ele tá no conselho da empresa, ele tem tudo. E aí ele só não tá feliz. Ele só não está feliz. Por que que ele não está feliz? Porque ele foi aceitando oportunidades e ele nunca se programou. Ele nunca estabeleceu metas. Intencionalidade é eu cumprir a meta que eu estabeleço. Isso vai liberar muito mais serotonina do que simplesmente eu ganhar um dinheiro de uma coisa que eu nunca estabeleci. Só que eu só vou conseguir estabelecer metas que fazem sentido para mim quando eu me entender primeiro. Então, se conhecer é fundamental também para conseguir criar metas, né, estabelecer metas e crescer ainda mais e ganhar também benefício até físico com serotonina, né, um bem-estar no futuro. Exatamente. Questão super interessante, super relevante. Com certeza valeria mais um talk inteiro só sobre isso, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, então eu queria agradecer muitíssimo Úrsula Vergílio por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer falar contigo e com certeza teremos futuras ocasiões para aprofundar esse assunto. Obrigado, Úrsula. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é @UrsulaVergílio. É isso aí, então, gente, vamos dar uma olhada lá nas redes sociais. Mais uma vez, Úrsula, obrigado por terem estado aqui conosco e muito obrigado também a vocês que estão seguindo a gente aqui no Talks. Continue com a programação na BMC e a gente se vê na semana que vem com mais um papo sobre economia, política, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.